Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A TV Ágape começou e hoje o programa é especial para o Dia das Mães. Ô mamãe, assista o programa aqui conosco. Hoje o programa foi preparado com muito amor, com muito carinho, especial do Dia das Mães. Já se ajeita aí que o programa TV Ágape do Dia das Mães começou. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso. Vamos lá, como eu disse, hoje o programa está especial, voltado para o Dia das Mães. Já aproveita aí, dá o like, compartilha. E agora nós iremos receber aqui algumas mamães. A gente vai bater um papo, um bate-papo tão gostoso. Fica aí para você conferir conosco. Meus irmãos, estamos aqui no nosso quadro da TV Ágape, hoje especial Dia das Mães. Esse programa hoje está maravilhoso e nós temos a honra e o privilégio de receber algumas mamães aqui, a qual elas farão algumas perguntas para a gente tirar algumas dúvidas de acordo com a palavra em relação a esse dom tão bonito, tão maravilhoso, mas também tão desafiador, né? Que é ser mãe. Então vamos começar aqui as perguntas. Eu recebo aqui a nossa amada irmã Luana. Luana, seja bem-vinda. E qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta? Paz, Senhor. A minha pergunta, pastor, é como lidar com as oscilações psicológicas de um adolescente? Porque a gente sabe que eles têm muitas dúvidas, né? A mesma hora que eles querem ser uma coisa, eles querem ser outra, do mesmo jeito que eles estão felizes, eles já estão tristes. E a gente, como mãe, né, como pais, na luz da palavra, como que a gente pode ajudar nossos filhos a respeito disso? Muito bom, Luana. Olha só, essa fase da adolescência é uma das fases mais confusas e difíceis que tem. Por quê? Ela está naquele momento de transição de... há um ano atrás era uma criança. Agora ela está naquele processo do meio. Não é criança e não é adulto. Então a cabeça dela fica um parafuso. Tudo começa a mudar, o corpo, o pensamento, os desafios. E é natural mesmo ter essa oscilação. Uma hora ele quer, outra hora não quer. Começa a descobrir o namoro também. Enfim, a cabeça dela fica a mil. É aí que entra o papel dos pais. Os pais nada mais é do que orientador. Por isso que a gente tem que ficar atento, ficar de olho em nossos filhos, porque em uma oscilação dessa é que o inimigo entra. Às vezes o pai está tão ocupado com o trabalho, está tão ocupado com a rotina do dia a dia, que não consegue observar esse momento de oscilação do filho. Então é necessário nós estarmos de olho. E ao perceber que o filho ou a filha está abatido, chama para conversar. Por isso que essa amizade não pode ser quebrada de maneira nenhuma. Percebeu que o filho está triste? Filho, por quê? O que aconteceu? Algo te chateou? É algo na escola, no trabalho?
é muito importante a gente manter esse equilíbrio de amizade, porque ao descobrir qualquer coisa, chama para conversa, porque o pai ele tem que orientar e ver qualquer coisa fora do normal, incentiva ele, como diz Lamentações 3:21, traga à memória dele aquilo que pode lhe dar esperança. Mas essas oscilações, Luana, é natural, faz parte. Então, eu tenho aprendido isso, a ficar de olho, porque o nosso papel é ajudar justamente nesse momento. Obrigado, Laninha. Estamos aqui com a pastora Lenisa. Pastora Lenisa, qual que é a sua pergunta, filha? A paz do Senhor Jesus. Pastora, minha pergunta também é a respeito de adolescente. Porque o que eu vejo muito é que na adolescência, os filhos eles vão se esfriando. Porque quando é criança, nós trazemos, nós obrigamos eles vir. Você tem que vir, tem que obedecer o pai e a mãe. Mas quando chega essa fase da adolescência, eles parece que vão se esfriando, já não querem mais vir à casa do Senhor, já não têm aquela fé como antes. Como manter isso? Até que ponto eles vêm obrigados, nós temos que insistir para eles continuar vindo na igreja, continuar cultuando ao Senhor? Até que ponto nós fazemos isso? Pastora Lenisa, a sua pergunta está um pouco atrelada com a pergunta da Luana. Como eu disse, os adolescentes eles estão vivendo um momento de transição. E o que eu tenho aprendido também? Educar filho é uma tarefa que não acaba. A gente só muda a estratégia, só muda a disciplina. O nosso filho, desde novinho, desde colo, ele tem que aprender a vir à casa do Senhor. Você que me ouve falar um tempo, eu sempre conto algumas experiências de mães que falam assim, eu não vou aqui na minha igreja, eu não vou à casa do Senhor porque meu filho é muito novo, tem meses. Aí passa um tempinho, eu não vou porque meu filho chora muito. Aí o filho faz um ano, eu não vou porque meu filho não gosta do barulho. Eu não vou à igreja porque meu filho não para de andar. Aí o filho vai começando desde novinho a não amar a casa do Senhor. Eu sempre ensino, mães, traga o filho. A partir do momento que o médico já deu o ok, traga ele aqui. E se chorar, deixa chorar, pega o menino, vai lá fora um pouquinho, volta. E se andar, menino anda, né? Mas anda, pega o menino no colo, nós temos a escolinha, porque se o filho for criado desse ritmo, quando chegar a fase da adolescência, claro que é natural ter essa confusão na mente. Mas e aí, nós que somos pais, agora muda a estratégia. Qual que seria a estratégia agora com o filho adolescente? Fazer um culto no lar, só com a família, ensinar a Bíblia para os filhos na linguagem deles, explicar a importância de estar na casa do Senhor. E quando ele falar assim, eu não quero ir, que bom, vai até sem ter vontade. Simples. Mas eu não vou, então eu vou cortar um privilégio seu. Se não pode vir à igreja, também não vou deixar mexer no videogame. Se não pode vir à igreja, também vou te cortar esse privilégio. Porque o adolescente, como eu disse, a mente dele está uma confusão, mas ele tem que saber que na casa, na família, como na vida, tem alguém que precisa de dar ordem. E ele vai ter que aprender que na vida a gente não faz o que quer, a gente não faz o que é preciso. Mas por que às vezes os filhos adolescentes se esfriam na fé? Vários motivos, mas um deles que eu acho essencial. Cuidado com aquilo que a gente conversa na mesa, cuidado com aquilo que a gente conversa no carro, porque tem hora que eu estou conversando, os meus filhos soltam coisas que eu nem pensei que eu tinha falado. Papai, o senhor falou isso. Eu falei, mas quando que eu falei isso? Eu escutei o senhor falar. Então, por exemplo, se na roda da mesa ou no carro, se ele ouve a gente falar mal de igreja, ouve que falar mal de pastor ou de irmão da igreja, o diabo é sagaz. Entra botando uma sementinha no coração dele contra a igreja e aí já começa aquele bloqueio. Então, a gente muda a estratégia com o filho. Filho adolescente, ensina em casa a palavra, a orar, um culto no lar, e mesmo sem ter vontade, você traz ele, e se não quiser vir, muda a estratégia de correção. E cuidado com aquilo que fala. Porque quando a gente educa os filhos nesse princípio, o filho pode se desviar? Infelizmente pode, mas aí entra aquela promessa de Provérbios 22:6, que se a gente educa os nossos filhos no caminho do Senhor, ainda que ele se desvie, ele voltará para a presença de Deus. Então, eu aplico assim os meus filhos e pela bondade de Deus tem dado certo. Tá bom?
Obrigado, pastora Lenisa. Minha amiga irmã Marina, qual que é a sua pergunta, irmã? Pai do Senhor, pastor. Pastor, antigamente, né, existia uma faixa etária para que a gente pudesse estar abordando sobre alguns assuntos com os nossos filhos, né? Por exemplo, sexualidade, a gente falava com a criança com 11 anos para cima. Mas hoje, com essa velocidade das informações que tem chegado nas escolas, né, nas instituições, nós pais temos nos sentido pressionados a começar a falar sobre esses assuntos com as crianças bem mais cedo. Então, qual que é a minha pergunta? Como nós pais, à luz da Bíblia, né, devemos nos adiantar para que nós possamos conversar com os nossos filhos, orientar os nossos filhos sobre todos esses assuntos decorrentes, né, ideologia de gênero, sexualidade, e nós possamos iluminar eles, né, na verdade, na luz da Bíblia, para que eles não fiquem sabendo, né, sobre esses assuntos, por exemplo, nas escolas ou com os colegas. Ou nós devemos blindar os nossos filhos. Neste momento, eu tenho uma criança de 6 anos e uma de 4. Então, a nossa ideia é proteger eles, né? Proteger a inocência e não expor eles a esses assuntos. Mas hoje em dia tem ficado cada vez mais difícil, né? A gente não entrar nesses assuntos com as crianças mais cedo. Como que o senhor nos orienta a fazer? Marina, bem-vindo à modernidade, filha. Agora é isso, né? E como eu disse aqui, a gente tem que agora pedir a Deus estratégia para a gente vencer isso. Não adianta esconder. Não adianta esconder, porque hoje não tem mais como esconder nada. E o certo é ensinar o filho, já blindá-lo desde cedo a aprender a encarar o mundo como ele é. Porque não tem como. Hoje você leva o filho aqui para a escola, vai ensinar algo que é contrário à nossa fé. Você coloca o filho para assistir um filme, vai ter cenas lá que vai contra a nossa fé. Então, o mais correto é já ensinar o filho o que é certo, o que é errado. Claro, dentro da linguagem dele, de uma forma que ele entenda. Tem uma passagem que eu gosto muito de citar, a irmã Ana, todos nós conhecemos a história, ela pede um filho a Deus e o Senhor dá o filho, que é Samuel, e ela prometeu dar esse filho a Deus. Só que diz a Bíblia que ela o amamentou. Só depois que ela o amamentou, ela o entregou na casa de Deus. O que é amamentar? É um tempo que vocês mulheres sabem muito bem, é onde vocês colocam o filho aqui no peito, vocês sustentam ele, olham para o filho escuta seu coração, você conversa com o filho enquanto amamenta, e nada mais o filho vai receber aquilo que você come. Então, mães que amamentam seus filhos, podem deixar seus filhos no templo, porque nada vai os corromper. Agora, pai e mãe que não tem tempo para amamentar, ou que se alimenta mal, vai transmitir para os filhos. Exemplo, nós passamos agora a Páscoa, né? Pais que falam sobre o cordeiro, não vai ter filho que fala de coelho. Não tem como esconder o mundo que fala que Páscoa é coelho. Mas quando nós temos uma família que ensina os filhos que Páscoa não é coelho, mas sim o cordeiro, fica em paz. Então, eu acho que a melhor forma de adiantar isso é blindar os filhos, é amamentar os filhos. Se amamentá-los, o mundo não entra. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, muito boa. Agora, a nossa amada irmã Débora, qual que é a sua pergunta, Débora? Pastor, os meus filhos são todos adultos, né? Então, assim, eu pensei que ia ficar mais fácil, mas acaba que é um pouco difícil. Porque agora eles querem o que eles querem, não o que eles precisam. E acaba que eu meio que atravesso o limite, né? Que eu acho que também a gente tem que ter um limite, mas como mãe eu acabo atravessando esse limite. E aqui em Colossenses 3:21, Paulo fala: vós, pais, não ireis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu gostaria que o senhor explicasse esse versículo, né? Explicasse para nós, porque eu, como mãe, eu acho que eu acabo irritando, né? E eu acho que não só eu, né? Que quando a gente tem filhos mais velhos, eles tomam as decisões dele, mas acaba que a preocupação da gente sempre acaba irritando. Débora, vamos por parte. Irritar filho tem os dois lados da moeda. Primeiro, porque filho acha que pai é quadrado, acha que os nossos conselhos são sempre atrás.
mas ele se esquece que onde eles estudam a gente já deu aula. Né? Então, muitas vezes a gente bate de frente com os filhos e eles ficam irritados. Por quê? Porque eles sabem que aquilo que a gente está falando é verdade. Então, tem essa irritação, mas tem também o outro lado. É onde que você diz que a gente tem que saber o limite, principalmente quando o filho é adulto. Como eu disse aqui, filho é por fase. Tem a criança de colo, tem a criança adolescente, tem o jovem, tem o adulto. Então eu vou te responder baseado no que você falou, de filho adulto. Salmo 127, se não estiver enganado, Salomão compara os filhos como flecha, como aljavas, como flechas da aljava, assim são os nossos filhos. Então vamos entender o que Salomão está dizendo. Como que se faz uma flecha? A flecha não nasce pronta. O camarada acha o galho todo sujo, ele pega o galho, limpa ele e dá um trabalho, filha, limpar. Aqui é o filho na adolescência, é limpar o filho. Limpar como? Falou um palavrão, opa, vão limpar. Chegou tarde em casa, vão limpar. É assim, e dá um trabalho. Quando ele atinge a idade de jovem, aí o que o pai faz? Coloca na aljava. Ou seja, estou preparando ele para soltar. E essa aljava para o filho não é fácil. Por quê? A flecha está aqui. Quando você põe na aljava, a flecha fica de cabeça para baixo. A cabeça do jovem é uma confusão, ele não sabe o que vai ser da vida. Eu tenho isso lá em casa, eu tenho um filho de 18 anos que ele ainda não sabe que profissão seguir. Então a cabeça dele fica uma confusão. Então aí é necessário que a gente tenha um pouquinho de paciência. Mas quando o filho ficar adulto, você pega a flecha. É aí que dói. É a hora de atirar. Qual que é o papel do pai? Não é segurar a flecha, é mirar a flecha no alvo certo. Vai chegar uma hora que a única coisa que a gente tem que fazer é orientar. Você tem aquele alvo, mas você não pode obrigar ele a ir no alvo. Você tem que orientar. Muitos pais hoje querem colocar os filhos nas frustrações que ele teve. Ah, eu queria ser médico, mas o meu filho vai ser. Opa, já perguntou se esse é o plano que Deus tem para a vida dele? Então a gente não pode jogar nos nossos filhos as nossas frustrações. Nós temos que orientá-lo. Você pode até botar no alvo. Por exemplo, eu falo com o Emanuel, que está com 18 anos. Emanuel, eu acho bom que seria você que fizesse esse curso. Ah, papai, eu não quero. Escolha sua. Então, a gente tem que saber esse equilíbrio, Débora. É muito dolorido, mas chega uma hora que a gente tem que deixar os filhos irem. E é nessas horas que os filhos crescem, que os filhos têm experiência e vão dar valor a nós. O fato de eu não ter muita convivência com meu pai, mas o pouco que eu tive, tinha coisas que o meu pai fazia, e eu tinha por volta de 20 anos, eu não concordava, eu falava, meu Deus do céu. E hoje, que eu já tenho 44 anos, o certo era ele, o errado era eu. Então, os nossos filhos crescem assim. Então, direciona, mostra o alvo, mas deixa o filho ir. Então, eu entendo baseado nisso. Esse irritar tem os dois lados. É o lado quando o filho sabe que está fazendo algo errado e a gente tem que corrigir, e tem também essa irritação de nós não deixarmos o filho ter a vida dele. Tá bom? Obrigado, Débora. Meus irmãos, então vamos agora para mais uma rodada de perguntas. Luaninha, qual que é a sua segunda pergunta? Pastor, eu queria saber como que eu posso fazer, tipo, o devocional com a minha filha, né? E como que eu também faço com ela jejum. Vamos lá para suas perguntas. A primeira, Luana, como que eu faço um devocional? Eu te aconselho a comprar uma Bíblia, com uma linguagem fácil. Bíblia NVI, NVT. São traduções fáceis da criança entender. E tem até Bíblia hoje tem tanta opção que tem até uma Bíblia própria para a criança que vai falar a linguagem dela. O que você faz? Deixa ela ler o texto e pergunta, o que você entendeu disso? O que você entendeu? Aí vocês vão batendo um papo, vai conversando, e dentro desse bate-papo, vocês estão aprendendo a Bíblia e estudando. Mas deixa ela responder primeiro, e depois você coloca a sua opinião. Em relação ao jejum, minha filha, tranquilo.
A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá estava enfrentando uma guerra, ele fez um jejum ao Senhor, e diz a Bíblia que até os animais jejuaram. As crianças, as mulheres, os animais. Claro que a gente não vai submeter uma criança a um jejum rígido. Coloca ela para jejuar umas 3 horas, umas 4 horas, 6 horas. Claro que o jejum também envolve uma parte física. É bom também se consultar um médico, ver se a saúde da criança está tudo ok. Se tiver tudo jóia, jejum só acrescenta. Até pela ciência, o jejum faz bem para o espírito, para a mente e para o corpo. Tem erro não, pode deixar a menina jejuar. Pastora Lenisa, qual que é a segunda pergunta? Pastor, a minha segunda pergunta também ainda é a respeito de adolescência. Como educar e ser amigo ao mesmo tempo? Porque é muito difícil. Adolescente, uma coisinha para eles é uma coisa muito grande. Aquilo que para mim é pequeno, para eles é grande. E como educar e continuar sendo amiga? Ser mãe e ser amiga? Pastora Lenisa, é um desafio. Não é fácil, né? Como eu disse aqui também, educar filho não tem um manual pronto. Cada família é uma família, cada caso é um caso. Essa amizade não se pode perder na infância. Então tem que se manter desde novinho. Eu entendo o seguinte, todo líder, aí você inclui pai e mãe, ele trabalha com 3 P's. Ele é protetor, provedor e promotor, aquele que promove. Então, se você conseguir manter esses 3 P's na vida do seu adolescente, você vai conseguir manter uma amizade. Vou dar um exemplo. O que é o provedor? Quando você vê que ele está com falta de algo, seja no trabalho, seja o que for, ô filho, o que você está precisando? Ah, pai, estou passando uma luta que... Então você, como que o provedor, você chega e traz a resposta. O que é o protetor? Não é aquele que fica em cima o tempo inteiro, mas é o filho saber que tem um pai que pode contar com ele. É muito ruim quando um filho ele erra de tal maneira que ele tem medo do pai. O filho tem que ter respeito. Vou te dar um exemplo, o filho pródigo. Fez um monte de besteira, mas para quem ele quis voltar quando ele perdeu tudo? Para o pai. Por quê? Eu fiz besteira, mas eu conheço meu pai. Meu pai, ele é meu amigo. Meu pai, se eu voltar lá, ele sabe que eu sei que eu posso contar com ele. E o promotor é aquele que promove. Por que muitas vezes o filho não tem amizade com o pai? O pai só sabe esculachar, só fala palavras que vai desanimar, que vai... Poxa, aí não tem como manter uma amizade. A gente tem que dar bronca, na hora que tem que dar bronca. Mas também dá uma elogiada sempre também, quando vê que o filho acertou, que o filho fez algo certo, elogia também. Se manter esses 3 P's, a amizade flui naturalmente. Protetor, provedor e promotor. Ok? Marina, sua segunda pergunta. Vamos lá, pastor. Eu gostaria de saber qual a importância da evangelização na primeira idade, né? Porque, assim, muitos pais têm os filhos, geram os filhos na casa do Senhor, né? Eu nasci no berço evangélico, então cria-se a ideia de que como a criança nasceu na igreja, ela já vai crescer aprendendo aquilo que ela está aprendendo na igreja, e muitos pais acabam não ensinando os filhos, não evangelizando os filhos na primeira idade com essa consciência de que ele está aprendendo porque está caminhando, né? Está indo no caminho certo. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é essa importância de nós pais evangelizar os nossos filhos, conscientizar eles do pecado, que o pecado existe, que são pecadores, dentro de casa, para que eles possam crescer com essa ideia de que não é somente ir à igreja que eles vão se tornar cristãos. Vou te responder essa pergunta de 2 maneiras. Eu ouvi uma frase que me marcou. Ouvi essa frase tem 8 anos. O lugar mais escuro de um farol é a sua base. Olha que frase profunda. O que um farol faz? Lá do alto, ele ilumina o barco, o mar, fica claro. Mas ele não consegue, às vezes, iluminar a sua base. E isso, às vezes, é o erro de nós evangélicos. A gente gosta de iluminar todos e deixa a nossa base desprotegida. E Jesus disse, quando ele termina o seu melhor sermão que foi pregado aqui hoje é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, quando Jesus prega, ele diz assim, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem
inteligente, sensato, prudente, construiu a casa sobre a rocha, que quando veio o vento, veio a chuva, os rios bateram, mas a casa ficou de pé porque estava bem edificada. Mas aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem tolo, insensato, imprudente, que construiu a casa sobre a areia. Quando veio o vento, a chuva, os rios, grande foi a sua ruína, porque ela estava mal construída. Ou seja, não é ir até Jesus, não é ouvir a palavra de Jesus, é praticar. O que faz a casa ficar de pé, o que faz os filhos ficarem de pé, não é o fato de eu vir à igreja somente, é eu praticar a palavra. Praticar como? Pais, discipline os seus filhos. Se não disciplinar, a casa cai. Pais, ame os seus filhos. Se não amar, a casa cai. Pai, eduque os seus filhos no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Se não ensinar os filhos no caminho, a casa cai. Então nós, evangélicos, às vezes erramos, como um farol, de querer iluminar lá fora, e esquecemos da nossa base. Um exemplo bíblico. Eu, Wallace, eu prefiro ser um Noé do que um Davi. Davi foi um exímio guerreiro, um exímio líder, um homem respeitado como líder, mas um péssimo pai. Um péssimo pai. Agora Noé fez a arca lá, obedeceu a Deus, não salvou ninguém, exceto a sua família. Então, eu, Wallace, eu prefiro salvar a minha casa do que ser um exímio líder e ver os meus filhos e a minha família se corrompendo. Então, não é ouvir, é praticar. Beleza, Marina? Agora, a nossa última pergunta. Débora, o que você tem a perguntar, filha? Pastor, é referente ao futuro dos filhos também, né? Eu vejo que eu tenho uma preocupação excessiva. Preocupação com a vida emocional, com a vida profissional, né? E eu meio que... eu não consigo me controlar, às vezes. Eu acho que eu me torno meio controladora, né? Então, eu gostaria que o senhor me desse um conselho, né? Dentro da palavra. Eu até separei um versículo aqui. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu entendo que Deus tem cuidado de tudo. Eu entendo que Deus, né? Ele fala para a gente a todo momento, mas eu não consigo ainda liberar essa ansiedade com o futuro, com se vai ter boas escolhas, se escolher um curso bom, se vai ser bem sucedido. Então eu tenho essa ainda. E acabo que eu fico meio que controladora. Eu me torno controladora dos meus filhos. Qual o conselho que o senhor me daria? Débora, o bom que você fez a pergunta e mesmo respondeu. Lançar a ansiedade sobre o Senhor, porque assim, eu entendo você, que eu também sou pai, a gente cria o filho com tanto amor, com tanto carinho, só que desde quando eu tive o meu primeiro filho, que é o Emanuel, eu sempre trabalhei isso na minha mente, sempre. Vai chegar uma hora que ele vai embora, vai chegar uma hora que ele vai embora. Então, quando chegar a hora, eu já estou em paz. Porque assim, Débora, não adianta a gente querer controlar filho. Filho vai chegar uma hora que ele bate asa. Filho não é nosso. Filho, o mesmo salmo que eu li, que diz que filho é flecha, Salomão diz, filhos são heranças do Senhor. O que é herança? Não é algo meu, é algo que eu recebi, mas não é meu. Então eu tenho que agradecer a Deus pelos meus filhos, pelo privilégio de tê-los ao meu lado durante 15, 20 anos, que 20 anos no caso no mínimo, né? Tem uns que ficam até mais, mas a média é 20. E quando chegar a hora, deixa aí. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas os filhos não é nosso. Os filhos pertencem ao Senhor. É uma decisão difícil? É, mas se você não fizer isso, é você que sofre, é você que fica mal. E entenda, Débora, a gente faz a nossa parte e o resto deixa na mão de Deus. Se a gente fez, imagina Deus. Deus não falha, Deus cuida, Deus tem o melhor para os nossos filhos. Tá bom, minha amiga? Meus irmãos, infelizmente chegou o final. Que bate-papo gostoso. Quero agradecer aqui as irmãs que vieram. Quero agradecer a Érica também, que organizou tudo isso aqui. E para as mamães, espero que vocês tenham gostado, aprendido. E um beijão para vocês. Muito legal esse bate-papo aí. Agora,
Vamos conferir a agenda da igreja para você ficar por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto dos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também. O primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM, às 11 horas, confere o link, e às 14 horas, a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape, toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você viu a agenda da igreja, é só vir. Estou na porta ali te esperando. Vamos conferir agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui na igreja. Confere os vídeos aí. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Levou todos os outros amores. Levou todos os outros amores. Fogo em teus olhos. Já compartilhou? Já deu o seu like? Programa hoje, poxa, muito bom, voltado para o Dia das Mães. Sabe aquelas frases que as nossas mães falam? Vamos conferir aí algumas frases ditas pelas nossas mamães. E dando continuidade a esse programa especialíssimo de Dia das Mães, a gente está aqui com a Beatriz. E lógico, gente, todo mundo já ouviu um ditado da sua mãe, da sua avó, que passou para sua mãe. A gente é cheia de ditado, né? Eu tenho vários lá em casa que eu aprendi com minha mãe, que aprendeu com minha avó. Toda mãe sempre tem um ditado. Tenho certeza que você em casa vai se identificar com algum ditado que algumas das nossas convidadas dessa noite vão trazer aqui pra gente. Hoje a gente está aqui com a Bia. Bia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Thelma. Bia, você foi muito levada na infância? Como é que é isso? Conta pra gente, Bia.
Teve minhas fases. Quando fala que teve as fases assim, gente, vocês já sabem, né? Já imaginam o que vem por aí, né? Então, Bia, conta pra gente um ditado que sua mãe não parava de falar pra você. Você não é todo mundo. Gente, acho que toda mãe fala isso, né? Eu falo isso direto pros meus filhos. Muito obrigada, Bia. Continua aí, gente, que tem muito mais ditado. E agora a gente tá aqui com a nossa querida irmã Ju, né, Ju? E conta pra gente o ditado que, lógico, você deve ter aprendido com a sua mãe, que não sai da sua boca, que você hoje usa com seus filhos. Eu uso muito com Rianca, Ana Cecília, que se eu te pegar, mas eu nunca pego, né? Só fico, não, se eu te pegar, mas uma hora eu ainda vou pegar, né? Vocês acreditam que vai, gente? Aí fica com vocês, com a sua imaginação em casa. Essa dupla, eu conheço a família, conheço a mamãe Maria Augusta. Estamos aqui com as nossas queridas Darquinha e Oliene, que com certeza já devem ter aprontado muito, deixado a Dona Maria Augusta lá de cabelo em pé, usando vários ditados. Então contem pra gente, qual o ditado que não saía da boca da Dona Maria Augusta? Com certeza nós demos um pouquinho de trabalho. Mas sempre o ditado que ela mais falava: vai, quando chegar em casa a gente conversa, pode aprontar. Conta pra gente, Darquinha. Darquinha tá pensativa, gente. Com certeza tá imaginando, tá lembrando de vários. Conta pra gente, Darquinha. Quando a gente queria sair para brincar com os amigos, né? Queria ir na casa dos amigos, ela não deixava. Aí era onde a gente questionava com ela. Ah, mas todo mundo vai. Todas as mães deixam. Mas eu não sou todo mundo. Gente, eu não sou todo mundo, dinheiro não dá em árvore, mais respeito que conserva os dentes, é bom que conserva os dentes. Tenho certeza que cada uma de vocês aí em casa, cada um de vocês aí em casa se identificou com um desses ditados. Então, se você quiser, conta pra gente, manda pra gente através das redes sociais qual ditado a sua mãe mais usou com você, que hoje talvez você use com seus filhos. Eu uso vários, tem vários ditados. Então, continua com a gente que ainda tem muito mais na nossa programação. Estamos aqui com mais uma dupla, essa mamãe linda, Débora, com essa princesa Ellen. E Ellen vai contar um pouquinho do que ela aprontou para a mãe dela, do ditado, para chegar até o ditado que a mãe dela fala para ela hoje. Ellen, conta pra gente qual o ditado que não sai da boca da sua mamãe. Me respeita que eu sou sua mãe. E olha que eu nunca desrespeitei ela. Tá vendo, gente? Até a gente andando na linha, a mãe sempre arruma um ditado. Ela tira o ditado do bolso, da cartola, mas sempre aparece um ditado. Então eu tenho certeza que você vai sempre se lembrar, se identificar com algum ditado que a gente trouxe aqui nessa noite. Continua com a gente. Cada um, hein? Tenho certeza que você também tem a sua frase aí, frase que a sua mãe falava. Agora, o testemunho também de uma mamãe. Érica, quem tá com você aí? E nesse programa especial de Dia das Mães, nós estamos aqui também com uma pessoa muito especial para todos nós, para a nossa igreja, que é a nossa irmã Rafaela, que tem um testemunho lindo para contar para a gente. Rafa, conta para a gente um pouquinho sobre o seu processo de conversão. Bom, eu me converti quando eu era criança. A minha mãe, ela não era crente ainda, ela era aquela pessoa assim que tinha pavor de crente, não gostava de crente de jeito nenhum. Mas eu tinha duas tias que moravam em Brasília também e que eram crentes, eram da Assembleia de Deus e tudo mais. Minha mãe, ela me teve muito jovem, ela foi mãe solteira por a vida toda praticamente, até que quando eu tinha 13 anos ela se casou. Mas antes dela se casar, ela gostava muito de sair para as festas, com as amigas, né? E às vezes nessas festas ela não me levava, obviamente, e me deixava com as minhas tias, que eram crentes. E aí, o que as minhas tias que eram crentes, graças a Deus, faziam? Elas me levavam para a igreja. A primeira vez que eu cantei foi uma fita cassete, junto com minha tia Eliane, e a gente louvou ao Senhor. E eu nem era crente ainda, mas ela falou assim, vamos para a igreja e vamos cantar comigo. E começaram a me incentivar, minha tia Edilma e minha tia Eliane. E aí eu fui indo para a igreja com elas, e até nos dias que minha mãe não ia para as festas, eu falava, eu quero ir para a igreja. Porque através delas eu comecei a sentir o desejo no meu coração de estar servindo ao Senhor. E eu fui indo, e minha mãe ainda com o coração um pouco endurecido, até que o Senhor falou com ela. Se você não for exemplo para sua filha,
eu vou tomar para mim. Aí foi que ela começou a sentir que ela precisava mudar de vida, mudar de conduta. E assim, às vezes, eu era criança ainda, tinha uns 10, 11 anos, e eu estava muito enferma, sentia muitas doenças no organismo, e era o Senhor que estava provando a minha mãe através da minha vida. Até que ela, através de mim, eu falava com ela: mãe, vamos para a igreja. E ela começou a ir, e através da minha vida, da minha ida para a igreja, ela amoleceu o coração, deixou o Senhor trabalhar. E aí ela aceitou Jesus, se batizou nas águas e aceitou o chamado de Deus com tanto fervor que minha mãe, ela faleceu em 2021, mas ela era pastora. Uma Glória pessoa que não gostava de crente, que não gostava de igreja. Ela faleceu, mas ela faleceu servindo ao Senhor e batizou muitas pessoas, falou do evangelho. Então, assim, através da minha vida, eu era criança, né? Através de mim, ela conheceu o Senhor. E eu sinto feliz por isso. Todo esse processo da sua mãe, na verdade, você teve o papel primordial para ganhar sua mãe para o Senhor Jesus. E dentro disso, hoje você já é mãe da linda Mariana, que está aqui com a gente. Qual a perspectiva que você tem? Como que você se vê com essa responsabilidade, né, tão grande de ser mãe e de ensinar a Mariana nos caminhos do Senhor? É uma responsabilidade enorme. Desde o ventre, eu já colocava a mão, orava e profetizava sobre a vida dela. E falava: minha filha, você vai ser uma bênção. Você vai ser ganhadora de almas. Amém. E eu creio que através da sua vida, da sua voz, do seu testemunho, muitas pessoas, muitas almas vão se converter ao Senhor. Amém. Desde o ventre, eu profetizava isso na vida dela e hoje eu já tenho certeza que ela já é uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Para você que está em casa, que foi tocado por esse testemunho, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor pode fazer através da sua vida, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não entregou. Então, essa é só mais uma história das maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Então, entregue o seu coração, entrega a tua vida, que Deus tem muito mais a acrescentar. Que Deus te abençoe e fique com a gente, que ainda tem muito mais. Se tem uma coisa que a nossa mamãe sabe fazer bem, é cozinhar, né? Rapaz, comida de mãe não tem nada igual. Baseado nisso, hoje o programa é especial. Agora iremos participar da cozinha aí. Vamos ver uma culinária de uma mamãe aqui da igreja. Olá, pessoal! Nesse programa especial de Dia das Mães, nós estamos aqui num cenário totalmente diferente, porque nós viemos atrás de uma cozinheira de mão cheia, a irmã Esther, mãe da Marina, que fez uma delícia pra gente hoje, gente. Bolinho de chuva. Então, falar de mãe é falar de amor, é falar de aconchego, é falar de carinho, mas também é falar de comida boa, não é verdade? Porque eu tenho certeza que você tem alguma memória da sua mãe na cozinha da sua casa fazendo alguma gostosura para você. Então, maridão, filhão, já corra aí, pegue papel e caneta para anotar os ingredientes dessa receita. Bom, agora que você já sabe os ingredientes, é só misturar tudo e deixar nesse ponto a massa, tá? Não pode deixá-la muito mole, também não muito dura. Nessa consistência tá ótimo para fazer nossos bolinhos de chuva. Agora nós vamos fritar os bolinhos. Então esse óleo não pode estar nem muito quente e nem muito frio. Ou seja, você morna o óleo e vai com as colherzinhas pegando a quantidade certa para fazer as bolinhas, ok? Bom, agora que os bolinhos já estão todos fritos, a gente vem aqui, com açúcar e canela, polvilha. Se você quiser mergulhar, eu prefiro polvilhar e se servir. Agora, com o bolinho pronto, é lógico que eu vou provar, né, gente? Eu sei que você aí em casa vai ficar com água na boca, mas é só fazer essa receita que é facinha de fazer, gente. Então, bora pro café! Deu até fome, hein? Rapaz, tô com uma fome aqui, vi uma comidinha dessa aí, meu Deus. Irmãos, já estamos quase chegando no final do programa. Sempre quando eu tô na TV Ágape, o tempo voa, o tempo passa. Nós iremos ouvir
a última canção e logo após uma palavra também voltada para o Dia das Mães. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Meus irmãos, hoje é um programa especial do Dia das Mães. O programa ficou bom, né? Muito bacana. Parabéns a todas as mamães. E eu não poderia deixar também de compartilhar uma palavra voltada para esse tema, né? Quero trazer uma mensagem bem rápida aqui. Livro do Êxodo, capítulo 2, vai dizer assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, o largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o e viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é o dos hebreus? E então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E este lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Ao ler esse texto, sempre nós olhamos para Moisés, porque esse texto está falando do nascimento dele. Mas hoje, por ser uma homenagem às mães, eu quero pregar sobre a mãe de Moisés. Eu quero trazer algumas lições aqui para as nossas vidas. Qual o nome da mãe de Moisés? Ela se chama Joquebede. Essa mulher, ela nasceu em um período muito conturbado em Israel. Houve um período que Israel ficou 400 anos no Egito como escravo, sofrendo, debaixo de dor, debaixo de jugo, de humilhação. E é justamente nessa hora que Joquebede nasce. Então, a vida de Joquebede nunca foi boa. Ela já nasceu escrava. Escravo não sonha, escravo não constrói, escravo não tem direito a nada. O que o escravo faz, patrão? Trabalha, 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 enquanto o patrão enriquece. Então, para Joquebede, a vida não foi boa para com ela. E o que essa mulher faz então? Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de dizer que a vida é injusta, essa mulher, ela vai se casar e ela vai ter filhos. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa mulher,
ela está procurando um motivo de ser feliz. Ela está procurando uma maneira de encarar a vida. Irmãos, nem sempre a vida vai ser boa para nós, nem sempre a vida é um mar de rosas. Nós teremos as nossas decepções, as nossas batalhas, as nossas lutas, mas reclamar adianta? Não, nós precisamos batalhar, precisamos de achar uma forma de ser feliz. Eu conheci uma mulher da igreja quadrangular. O sonho dela era de ser mãe. Só que quando o filho dela nasce, o filho dela nasceu surdo. Já pensou, irmã? Essa mulher é serva do Senhor, Deus dá um filho a ela e o filho nasce surdo. Essa mulher poderia reclamar, achar ruim, questionar, mas sabe o que essa mulher faz? Ela aprendeu a se comunicar com o filho naquela linguagem. E lá na minha região, todas as vezes que você vai pregar aqui na igreja dela, ela está do lado do pastor, fazendo os sinais para o filho dela aprender. E todas as pessoas que têm a mesma deficiência vai para o culto dela para participar também. A igreja dela fica lotada, só com os deficientes já enche a igreja. Sabe o que essa mulher está nos ensinando? Se a vida não foi boa para comigo, eu não vou reclamar, eu vou procurar uma forma de ser feliz. E agora, essa mulher, ela tem um filho e ela vai engravidar, ela tem uma filha e ela vai ficar grávida. Quando ela fica grávida de novo, Faraó, que era o rei do Egito, ele dá uma ordem. Todas as mulheres que estão grávidas, e ela estava, se o filho nascer homem, vai ter que ser jogado no rio. Irmãos, essa mulher fica grávida justamente nessa hora. Se não bastasse a escravidão, justamente agora, na hora que ela fica grávida, o Faraó dá esse decreto. Problema atrás de problema, luta atrás de luta. E só um detalhe, naquela época não tinha ultrassom. Para ela saber se era homem ou se era mulher, ela teve que conviver 9 meses com essa angústia, com essa ansiedade. Quem sabe ela estava grávida, aí chegava uma vizinha, né, uma vizinha faladeira que sempre tem. Ô Joquebede, aborta. É melhor se abortar agora, vai se nasce e o menino vem homem, tem que matar. Joquebede, eu não aborto. Por quê? Se Deus permitiu eu ficar grávida nessa hora, um propósito Deus tem. Eu não aborto. Eu sou mulher de Deus não aborta, mulher de Deus confia, mulher de Deus sabe que Deus tem um plano e um propósito. Quem sabe Deus também colocou algo dentro de você, um sonho, um projeto, algo que vem dele e as condições parecem ser impossíveis. Você já percebeu que quando nós estamos gerando algo para Deus, a gente olha à nossa volta, parece que tudo não quer ajudar? Joquebede poderia falar, Deus me deu filho, mas Faraó quer que eu mate. Sempre quando Deus te dá algo, as condições em volta vai dizer, não dá certo, aborta, né? Mas aí, irmãos, a criança nasce, é o que é? Homem. Meu Deus, qual foi a ordem de Faraó? Mata, joga no rio. Agora você acha que uma mãe faz isso, irmãos? Quando a criança nasce, vamos supor que aquela vizinha volte. Ô Joquebede, tem que matar. Faraó matou. Ó, que Faraó que mandou matar. Eu não mato, eu não aborto. O que você vai fazer? Eu vou pegar essa criança e vou esconder ele por 3 meses. Irmãos, como que você esconde uma criança com 3 meses? É o período que a criança mais chora. Ela escondeu tão bem escondido que ninguém encontrou essa criança. Agora, por que ela faz isso? Escute, porque a fé sempre te faz procurar uma saída. A fé sempre faz você ver uma possibilidade. Quem sabe tudo está dizendo, aborta o seu casamento, aborta o seu ministério, aborta aquilo que Deus te deu, mata, joga no rio, faz aquilo. Não faz. Deus vai te dar uma saída, Deus vai te dar uma resposta, Deus vai te dar uma solução. Mas você não vai matar aquilo que Deus colocou na sua mão. Até que chegou depois de 3 meses, não dava mais para esconder. Aí alguém fala, Joquebede, você vai agora matar, vai entregar para Faraó? Eu não vou. O que você vai fazer? Eu vou fazer um cesto. Um cesto? Ela pega umas madeiras, faz um cestinho, coloca o menino dentro e leva para a beirada do rio Nilo e deixa na pontinha. Joquebede, qual que
que é a diferença de matar para fazer um cesto? Matar quer dizer que eu desisti. Fazer um cesto quer dizer que eu ainda confio que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe o que é o cesto? É feito de madeira. Moisés vai ser salvo pela essa madeira. Aqui a madeira, irmãos, é uma tipologia da cruz. Quando você não souber mais o que fazer, quando você não tiver mais resposta, quando você não tiver mais solução, quando você não souber mais o que fazer, pega o seu problema, coloca no cesto, coloca na cruz, coloca aos pés do Senhor, porque aquilo que a gente não resolve, Deus resolve. Aquilo que você não faz, Deus faz. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. O Espírito Santo está falando com alguém agora. Pega o seu problema, não joga no rio não desiste, coloca aos pés da cruz, porque aos pés da cruz sempre tem uma saída, sempre tem uma resposta, irmãos. Quando ela deixa o menino na beira do rio, diz a Bíblia que a filha de Faraó vai tomar banho naquele momento. Você acha que é coincidência? Não, irmão, não tem coincidência na Bíblia, era Deus preparando tudo. A filha de Faraó vai olhar para aquele menino, vai achar o menino lindo. A irmã de Moisés, que estava escondida, falou: você quer que eu chame uma das hebreias para tomar conta dessa criança? Ela disse: quero. Ela foi lá, pegou o menino, levou para Joquebede, e a filha de Faraó falou: deixa ela criar que eu ainda vou pagar o salário. Olha, irmãos, olha o que Deus faz. Deus vai usar o inimigo para financiar o teu sonho. Deus vai usar o inimigo para cuidar daquilo que é seu. E Moisés, que seria o grande libertador, foi criado na casa de Faraó. Irmãos, por quê? Porque quando Deus está na causa, Deus vai te esconder de tal maneira, Deus vai preparar tudo de tal maneira que aquele que queria te matar vai te sustentar. Então fica com essa palavra aí, não aborta, não mata, coloca na cruz. E eu quero terminar dizendo, 80 anos depois, vamos supor que Joquebede estivesse viva, Moisés está diante do Mar Vermelho, mais de 1 milhão de pessoas atrás dele, ele com o cajado na mão, ele vai bater naquele mar, o Mar Vermelho vai se abrir, e o povo de Israel passando, sendo livre. Vamos supor que Joquebede estivesse viva, ela estaria ao lado dele dizendo: meu filho, sabe por que vocês estão sendo libertos hoje? Porque eu não o abortei. Se eu tivesse abortado ele lá atrás, ninguém estaria sendo salvo agora. Irmão, se você abortar hoje, não há esperança para o seu futuro. Se você abrir mão daquilo que Deus te deu agora, você está matando o seu futuro. Se você pegar aquilo que Deus te deu, confiar na palavra do Senhor, crer que Deus vai dar uma saída, e quando não tiver resposta, se você colocar na cruz do Senhor, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai preparar tudo. E receba essa palavra aqui, meu irmão, aquilo que você está colocando aos pés da cruz hoje, vai trazer alegria para você amanhã, vai mudar a tua história lá na frente. Não aborta, porque Deus pode realizar um grande milagre. Se Deus permitiu você ficar grávido agora, neste momento, se Deus colocou esse propósito na sua vida agora, mesmo quando tudo parece perdido, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Não aborta, coloca na cruz e deixa Deus fazer o resto. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Muito bom, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, por essa mensagem. Às vezes, como o Joquebede, a nossa vida não é boa, temos tantos contratempos, tantas batalhas, mas que a gente venha procurar uma forma de viver, de passar por cima dessas lutas. Pai, às vezes nós estamos gerando tanta coisa, mas em meio a tanta turbulência, que a gente não venha abortar, que a gente não venha matar, que a gente não venha desistir, que a gente venha crer até o final. Pai, quando eu não souber mais o que fazer, porque a fé sempre me dá uma saída, mas quando eu não ver mais saída, que eu venha colocar na cruz, que eu venha colocar na madeira sempre tem uma esperança, e aquilo que eu não aborto hoje, vai me dar esperança lá na frente. Cuida deste homem, dessa mulher, abre essa porta de emprego, cura essa enfermidade, Senhor, tudo aquilo que está amarrado no mundo espiritual, que o Senhor desprenda, e que haja salvação, que haja renovo. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final. A todas as mamães, o meu beijo, o meu abraço, que Deus dê saúde, dê vida longa para vocês. Obrigado, beijão no coração
E assim nós terminamos a TV Ágape e até semana que vem, se o Senhor nos permitir. Pai do Senhor.